A igualdade contribui para o bem comum, por Lawrence W. Reed. Pessoas livres não são iguais, e pessoas iguais não são livres. Eu gostaria de lembrar quem elaborou essa frase que, repleta de profundo significado, deveria ser considerada uma das maiores verdades de todos os tempos. Igualdade perante a lei, por exemplo, ser considerado culpado ou inocente com base no fato de você ter ou não cometido crime, não por conta de sua cor, sexo, classe social ou crença, é um nobre ideal e não está em questão no momento. A equivalência a qual a afirmação acima se refere pertence a questões de renda ou bens materiais. Desse modo, sob outra ótica, a afirmação acima pode ser lida assim: pessoas livres terão rendas diferentes. Quando têm a mesma renda, elas não podem ser livres. Igualdade econômica em uma sociedade livre é uma miragem vislumbrada pelos redistribuicionistas, que frequentemente estão dispostos a derramar sangue e riquezas para atingir suas metas. As pessoas livres são pessoas diferentes, portanto, não deveria ser uma surpresa o fato de elas obterem rendas diferenciadas. Nossos talentos e habilidades não são idênticos. Nem todos trabalham tão arduamente. E mesmo que, como num passe de mágica, todos nos tornássemos iguais em riqueza essa noite, voltaríamos a ser desiguais logo na manhã seguinte, porque alguns de nós gastariam mais e outros poupariam. Para que pudessem produzir um mínimo de igualdade econômica, os governos deveriam emitir as seguintes ordens, sustentando-as com multas, penalidades e até prisões ou pelotões de fuzilamento. Não espere ou trabalhe mais duro que o cara ao seu lado. Não tenha novas ideias, não assuma riscos e não faça nada de diferente daquilo que fez ontem. Em outras palavras, não seja humano. O fato de que pessoas livres não são iguais em termos econômicos não há de ser lamentado. Pelo contrário, é a causa para júbilo. A desigualdade econômica derivada da interação voluntária entre indivíduos criativos e não devido a influências políticas apenas corrobora que esses estão sendo eles mesmos, cada um aplicando no trabalho suas singularidades de maneiras gratificantes para si e úteis para outros. Como diriam os franceses em um contexto diferente, vive la différence. Pessoas obcecadas com igualdade econômica e igualitarismo, para empregar um termo mais clínico, fazem coisas estranhas. Elas invejam os outros, sentem cobiça, dividem a sociedade em duas categorias, vilões e vítimas. Gastam mais tempo querendo puxar os outros para baixo do que fazendo força para evoluir. Não são nada divertidas para se conviver, e se chegam a algum cargo eletivo, podem causar danos seríssimos. Pois, assim, elas não apenas chamarão as autoridades, elas serão as autoridades. Exemplos de lei nocivas motivadas por algum sentimentalismo igualitário, é claro, são incontáveis. Elas criam a base para o aparato redistributivo do moderno estado de bem-estar social. Um caso clássico foi, na década de 90, um aumento de impostos especiais de consumo sobre barcos, aeronaves e joias. Os apoiadores do projeto de lei no Congresso presumiram que apenas os ricos compram barcos, aeronaves e joias. Taxar tais itens daria uma lição aos ricos, ajudaria a diminuir a diferença entre os privilegiados e os desprivilegiados, e havia uma projeção de aumento de 31 milhões de dólares na arrecadação para o Tesouro Federal em 91. O que realmente ocorreu foi muito diferente. Um estudo subsequente feito pelos economistas do Comitê da Junta Econômica do Congresso demonstrou que os ricos não seguiram a fila do rebanho para serem tosqueados. A receita total dos novos impostos em 91 foi de apenas 16,6 milhões de dólares. A principal afetada foi a indústria náutica, na qual houve um total de 7.600 demissões. Na indústria aeronáutica, 1.470 pessoas foram para o olho da rua. Na indústria de joias, 330 empregos foram extintos para que os congressistas pudessem aliviar suas consciências igualitárias. O estudo também revelou que esses empregos perdidos causaram uma perda aos cofres públicos de 24,2 milhões de dólares por causa do seguro-desemprego. Isso mesmo, 16,6 milhões de dólares entraram,
24,2 milhões de dólares saíram, gerando uma perda líquida de 7,6 milhões de dólares para o já deficitário Tesouro Nacional. Ao promover a causa da igualdade econômica com uma medida punitiva, o Congresso conseguiu nada mais do que deixar a si mesmo e todos nós um pouco mais pobres. No entanto, para o igualitarista fervoso, intenções sempre valem mais, e as consequências são insignificantes. É mais importante enfatizar e atacar do que produzir resultados que sejam construtivos ou que atendam aos objetivos expressos. Forçar o Congresso a desfazer o dano que causou com más ideias como esse é sempre desanimador. Em julho de 1995, a desigualdade econômica constou nas manchetes dos jornais após a publicação de um estudo feito pelo economista Edward Wolff, da Universidade de Nova York. Sendo o mais recente de uma longa lista de falácias que pretendem mostrar que os livres mercados estão tornando os ricos mais ricos e os pobres mais pobres, o trabalho de Wolff foi comemorado na mídia tradicional. A descoberta mais reveladora, escreveu o autor, é que a cota de patrimônio líquido comercializável detido pelo 1% mais rico, que caiu 10 pontos percentuais entre 1945 e 1976, aumentou 39% em 1989, comparado com 34% em 1983. Enquanto isso, aqueles na base da escala dos rendimentos viram seus patrimônios se reduzirem no mesmo período, se formos confiar no estudo de Wolff. Contudo, mediante uma análise mais detalhada e desprovida de paixões, vemos que o estudo não contou a história até o fim, se é que contou alguma parte dela. Wolff não só utilizou uma medida muito restrita que, por natureza, exagera as disparidades entre as riquezas, mas também ignorou a mobilidade dos indivíduos para cima e para baixo dentro da escala dos rendimentos. Em um editorial de 28 de agosto de 1995, o Investor Business Daily entregou toda a verdade. Diferentes pessoas compõem os ricos de ano para ano. Os dados mais recentes advindos das declarações de imposto de renda mostram que 20% dos mais ricos de 1979 caíram para uma faixa de renda menor no ano de 1988. Dentre os que compunham essa faixa de 20% de 1979, apenas 14,2% ainda se mantinham nessa faixa em 1988. Quanto aos níveis de rendimento, cerca de 20,7% subiram um nível, enquanto 35% subiram 2 níveis de rendimento, 25,3% subiram 3% e 14,7% juntaram-se aos 20% mais ricos. Se a desigualdade econômica é uma enfermidade, punir o esforço e o sucesso não pode ser considerado uma cura. Medidas coercitivas que visam a redistribuição de riquezas induzem os espertos ou privilegiados com boas relações políticas a buscar refúgio em paraísos fiscais locais ou no exterior, enquanto os indefesos desprivilegiados sofrem os maiores golpes em função do declínio econômico. Um gasto de tempo mais produtivo seria trabalhar para eliminar a montanha de ingerências governamentais que asseguram que os desprivilegiados também sejam os incapacitados. Essa questão de igualdade econômica não se trata de compaixão. Quando está apenas no plano das ideias, é pura bobagem. Quando entra para o campo das políticas públicas, é uma grande irracionalidade. Resumo. Se as pessoas forem livres, elas serão diferentes. Isso reflete suas individualidades e contribuições aos outros no mercado. São necessários esforços para torná-los iguais. Talentos, empreendedorismo e saber poupar são 3 das principais razões por que temos rendimentos diferentes numa sociedade livre. Forçar as pessoas a serem iguais economicamente pode fazer com que igualitaristas equivocados se sintam melhor, mas causa danos reais a pessoas reais.